Irmãos, eu estou muito feliz. Estava ansioso por esse momento. Não porque a minha palavra vai ser boa e não sei o quê, mas é porque tem muita coisa que aconteceu comigo, com a Alissa, nesses últimos 4 anos, que nos transformaram como família, e eu creio que nos transformaram para algo que Deus planejou. E é disso que eu quero falar hoje com vocês, muito especificamente. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 12, rapidinho. Deixa eu só achar um negócio aqui. Cadê? Amém? Amém? Então vamos lá, vamos ler. Estou tentando achar aqui para bloquear meu... Mas vai assim mesmo. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Somente até aí. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo tudo que o Senhor já falou até agora, até esse momento, nessa manhã. Sua presença é real e intensa no nosso meio. Nós conseguimos ver o sopro do Teu Espírito, transformando nossos corações através do louvor, através do que a vida tem representado para nós. Até nos mínimos detalhes, Senhor, nessa comunicação nova, o Senhor está conosco. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor estende esse momento para aqui agora, Senhor. Que o Senhor me use, que a palavra que eu compartilhar aqui seja a boca do Senhor e o Teu Espírito Santo toque aos corações. No nome de Jesus eu te agradeço. Fica conosco. Amém. Irmãos, existe uma ignorância da realidade em que vivemos, que é a seguinte: nós constantemente, se você é cristão, você ouve falar a palavra reino de Deus. Mas existe uma ignorância dessa realidade do reino de Deus. Nós vivemos como se o reino de Deus fosse algo distante. Talvez um exemplo disso, você vai se lembrar de Lucas 2, quando Jesus, ainda menino, 12 anos, ele vai para a Páscoa em Jerusalém e Maria e José perdem Jesus. E eles só se dão conta que Jesus está perdido quando eles estão voltando. Quem lembra dessa passagem? Eu, como pai, eu não sei você, Éder, mas eu, como pai e mãe, eu acho isso... Ontem mesmo a gente estava na mesa com o pastor e lá em casa tomando um café, estávamos conversando dessa proteção e dessa observação, desse alerta que temos que estar como pais, né, sobre proteger os nossos filhos das mazelas de hoje, né? Muita gente está ficando, né? Tem o caso lá do Deville, que a criança foi para o banheiro, acharam ela com a cabeça raspada, enfim. E tendo isso tudo no meu coração, eu leio aquela passagem e eu falo assim, como? Não tem cabimento. E essa realidade de perder o rei, né, a palavra fala que quando Maria encontrou, Jesus direcionou a ela como: eu estava cuidando das coisas do meu pai. E ela guardava aquilo no coração, mas ainda guardando aquilo,
no coração, essa realidade de que Jesus, o Rei, está próximo de nós, ela é um pouco ignorada por nós. Eu quero chamar a atenção para nós, e tem outros episódios, por exemplo, você vai lembrar do caso de quando Jesus chama Nataniel, certo? Jesus, Nataniel ainda faz aquela pergunta, né, meio que um deboche, tem alguma coisa boa que sai de Nazaré? E quando Nataniel encontra Jesus, Jesus pega e já fala diretamente, aqui há um verdadeiro israelita, naquele que não há dolo, que não há transgressões, que tem brio de ser um judeu, que realmente medita na figueira. Né, uma coisa específica, bem interessante da cultura judaica, é que o lugar perfeito para estar na presença e falar com Deus é debaixo da figueira. Você vai achar os rabis em Israel que eles gostam, e é cultural estudar debaixo da figueira, porque lá é onde Deus está. E estudando e meditando, quando você tem aquele momento com Deus e ora, Jesus está presente, Ele te conhece. Antes de você chegar nele, Ele já fala seu nome. Então, Nataniel não estava aware, né, consciente daquela realidade, que Jesus estava com ele. E a gente é assim. A gente vive nesse reino de Deus, a gente vive nesse mundo alheio ao reino de Deus, como se o reino de Deus estivesse distante. E quando alguma coisa legal acontece, aí a gente pula para o reino de Deus. É como se a gente vivesse nesse pêndulo, né? Está no reino de Deus e não está no reino de Deus. E voltando aqui para a passagem de Hebreus, ele começa o capítulo 12 com uma conclusão, né? Portanto, ele está partindo para uma conclusão. Do quê? O capítulo anterior, o autor de Hebreus, ele vai listando que pela fé Deus fez isso, pela fé Deus fez aquilo, pela fé Deus moveu montanhas, pela fé não sei o quê. E ele vai listando, e ele não para, até chegar nessa conclusão de falar, portanto, por causa dessa realidade do reino de Deus, que eu e você, nós somos testemunhas, e ele até fala, né, nuvem de testemunhas. E aí, irmão, você e eu, nós temos mantimento suficiente para testemunhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Essa é a primeira coisa que eu quero que fique com a gente. Eu pensando nessa palavra, Deus, será que eu mostro só coisas, vídeos, a gente vai chegar lá, do que a gente tá trabalhando lá, isso é legal, mas qual que é a palavra que o Senhor tem para essa igreja? E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é, lembra do seu povo que eles são testemunhas. E por estar, né, ora no reino de Deus e ora não no reino de Deus, essa realidade não muito próxima, um pouco distante de nós esquecemos da nossa história. E me permita compartilhar uma história de um adolescente. É ituiutabano ou ituiutabense? Ituiutabano, que um dia resolveu entrar na igreja, lá no Martins, uma igrejinha de boteco. E quando ele entrou nessa igreja, quando você, cristão, entra numa igreja e se converte, entrega a sua vida para Jesus, você não está mais sintonizado com a realidade do mundo. Ou, pelo menos, não é para, né? Não é para estar sintonizado com a realidade do mundo. É para você sintonizar com a realidade do reino. E é interessante que, nessa história, esse menino adolescente, ele entra nessa igreja, pastor, e Deus muda a vida dele. Ele se casou lá, nessa igreja, ele conheceu sua esposa lá. Através dele, a família dele inteira se converteu. Talvez um ou dois que não. E através dele, os filhos também cresceram nessa igreja. E pela generosidade de tudo que ele tinha, ele não media esforço para fazer as coisas, enchia o menino de carro, ia para a escola dominical. E os filhos dele cresceram vendo e ouvindo isso. E Deus resolve escolher um dos filhos dele no meio
e coloca com outra pessoa, que também foi ensinada e cresceu no reino de Deus. Os dois se casam, eles oram junto do que Deus tem para eles, eles se mudam para a Suíça, têm filhos e alcançam as nações. E é interessante que no meio dessa história tem alguns acontecimentos, né, na vida desse menino, que é meu pai ali. Né, pai? Você não tem ideia de como que meu pai transformou a família do meu pai. Eu entrava na família do meu pai, eu era pequeno, o cheiro de cigarro, de bebida, ele vinha primeiro. Hoje não tem ninguém que fuma lá. Hoje são todos cristãos. Estão todo mundo falando sobre Deus, falando sobre as coisas que Deus fez na vida deles. E aí a gente não tem essa visão inteiriça, né, holística, de como que o reino de Deus está agindo na nossa vida. De como que Deus pega o pastor Alan, lá de Ituiutaba também, olha que coincidência, e transforma a vida de milhares, que através dele, e através de você, que nos enviou, eu e a Alissa podemos fazer o que nós fazemos agora. E aí eu quero estender essa reflexão para a sua vida, irmãos. Qual é a corrida que Deus propôs para você? E o que você tem feito dela? Essa corrida que nos é proposta, ela não é uma corrida individualista, que só você faz o que quiser, o que bem entender dela. Ela é uma corrida que ela tem que ser compartilhada, que ela tem que ser divulgada, que ela tem que ser, que você tem que incluir pessoas nela. Missionários, por exemplo. Essa corrida é muito clara para missionário, porque o missionário ele desloca, né, de um envolvimento direto com a sociedade para focar em coisas do reino e somente coisas do reino. Né, coisas que envolvem o cristianismo, no nosso caso. E esse deslocamento que acontece, ele é feito e você se esquece que você precisa incluir pessoas nisso. Essa corrida proposta para o missionário, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser divulgada. Você, missionário, deixa eu ver se eu lembro de alguém, o Tiburim, por exemplo, com o Chegança e tudo que ele faz aqui na base, você tem que envolver mais pessoas nisso. A base em si, aqui na Jocum, ele tem que envolver mais pessoas, mais empresários, mais igrejas, para estar junto. E cada um dos missionários que ali estão, tem a obrigação e a responsabilidade de sentar com cada um e apresentar essa corrida, se você quer fazer parte dessa corrida. Mas calma, não é só os missionários que têm essa obrigação, não. Você empresário, você trabalhador, essa corrida também está sendo, você também está correndo junto. Ela foi proposta para você também, e você tem uma responsabilidade social muito grande. E é por isso que você tem que agir e atribuir os valores do reino nessa corrida. Não dá para jogar conforme o jogo do mundo ali, né, da galera. Os valores que a sua empresa passa para os funcionários, eles têm que ser pautados no reino de Deus. Que só assim vai haver transformação. Só assim Deus vai transformar e vai te usar nessa caminhada que Deus tem proposto para você. E uma coisa que nós, às vezes, esquecemos, voltando nessa realidade de Deus, do reino de Deus, é que o reino de Deus, para mim e para você, irmão, é essa corrida. O reino de Deus na sua vida, a realidade do reino de Deus na sua vida, que vezes está distante, é essa corrida.
E a minha pergunta para você, você corre essa corrida com a intenção de viver o reino, ou você corre essa corrida para onde a pista te levar? Como que você se coloca nessa corrida? Qual que é a intenção do seu coração? Quem que você envolve nessa corrida? Pela facilidade desse reino estar distante e ser o estabelecimento desse reino por completo é uma coisa futura, que só Jesus o fará, certo? Nós começamos a negligenciar essa realidade e viver conforme a banda tocar. E viver conforme, se der, eu escolho essa faculdade porque ela me dá mais dinheiro. É aquela questão que todo mundo já está cansado de ouvir aqui. Esse exercício de orar, ouvir de Deus e trazer esse reino aqui para baixo, para essa corrida que nos é proposta, ele não é privilégio de uma pessoa só. E o impacto na sociedade está baseado nisso, de como nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós corremos essa corrida. E o interessante é que, talvez, eu não sei, talvez pode ser um problema de teologia, de que nós olhamos para esse reino de Deus e nós ansiamos essa coisa perfeita que virá, e aí nós nos colocamos nessa inércia de nada fazer e de, não é por fazer que vai acontecer. E não é mesmo, não. Mas só que Deus te deu a oportunidade, te deu o privilégio de servir e você dá tudo o que você tem. Uma das coisas eu conversei isso com o Éder lá em São Francisco, a gente teve o privilégio de sentar lá uma tarde, e uma das coisas que Deus me puxou foi assim, eu te trouxe aqui na Suíça, e é para você dar o seu melhor. E diante da minha situação, eu olhava para o trabalho que eu tinha na Jocum, eu olhava para minha família, o papel que eu exerço na minha família como mantenedor, como aquele que puxa, né? Deus usa do homem para manter a família, para sustentar a família. Aquela pressão, eu falei assim, Deus, eu preciso saber o que eu vou fazer, e eu preciso que o Senhor me dê exemplos e sinais, e fala comigo, porque eu preciso fazer as coisas. Eu preciso me mexer, eu preciso me movimentar, de modo que o Senhor vai me usar. Eu não quero ficar parado, esperando as coisas acontecerem, né? E tem várias histórias de milagres financeiros, milagres que aconteceram na minha família, que eu posso contar para os irmãos, que não foi do meu esforço, foi Deus realmente se movendo. Mas outras coisas que eu me tornei quem eu sou hoje, por conta dessa procura, por conta dessa vontade de tomar rédea dessa corrida, de modo que eu seja o agente principal que vai em direção a Deus. Veja bem, existe uma diferença aqui. Eu não estou falando que você, por si só, com as suas forças, que você vai fazer as coisas acontecerem. Estou falando que você é responsável de viver essa realidade do reino de Deus, que é proposta, que nos é proposta, que é a realidade do reino de Deus. Queira você sim ou queira você não. Quem perde, quem ganha sou eu e você. Ganha aquele que corre atrás dessa oportunidade e dessa realidade. Perde aquele que fica inerte a ela. Então nós somos seduzidos com essa visão, essa realidade do reino de Deus distante, que um dia vai acontecer, e eu estou cansado de tudo que acontece aqui, vou esperar para ver no que dá. Mas nós esquecemos que o reino de Deus já está aqui. E eu gosto muito da tradução em inglês, eu já falei isso em algumas igrejas que eu falei nesse período aqui, que a versão em inglês fala que o reino de Deus está em tuas mãos. Né? Vários versículos falam isso, que o reino de Deus é chegado a vós. Na versão em inglês, na ESV, fala, o reino de Deus está em suas mãos. Eu gosto disso. Está nas minhas mãos, nas tuas mãos. É a realidade do reino.
realidade do reino de Deus nas nossas vidas. É uma coisa presente, não é uma coisa futura. O escritor de Hebreus, ele vai continuar com algumas coisas muito interessantes aqui. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O alvo é sempre o rei. Não existe realidade do reino sem o rei. Não existe, não tem como ser cristão sem Jesus. É engraçado, uma vez eu ouvi assim de relance da Denilce, que o pastor Alain pôs os testemunhos de Jeová para dentro para perguntar o que eles pensam de Jesus. Não tem como, irmãos. Não há reino sem o rei. Ele que estipula os valores, ele que estabelece os padrões, ele que faz as coisas acontecer. Sem a voz dele, a autoridade dele, nós não somos nada. E aí, uma coisa interessante que eu fico pensando demais, eu preguei em cima disso há 3 semanas atrás, que é, Jesus, ele te autorizou. Ele falou assim, eu vim fazer essas obras, mas as obras que ainda estão por fazer são maiores do que essa, e vocês o fará. Vocês são responsáveis por obras maiores do que as que eu realizei nessa terra. Vamos digerir isso um pouco. Como assim, Dudu? Como é possível Jesus, em toda a sua divindade, como é possível nós realizarmos obras maiores que Jesus fez? E aí eu vou fazer um link com o começo da minha fala. Qual que é o seu testemunho, irmão, da sua vida? Você faz parte dessa igreja. Todos esses trabalhos que acontecem aqui na Jocum. Nesse fim de semana mesmo eu estava conversando com um, Saulinho, com um parceiro da galera aqui, que ele foi impactado de uma forma tremenda quando ele se envolveu com as coisas que essa Jocum faz aqui. E não só a Jocum, você pode ir para o contexto de igreja. Qual que é a visão que você tem do reino de Deus e da sua igreja local? O Rafa está na França. Você faz parte disso? Você toma isso como parte de você ou não? Porque a história do meu pai, não existe Dudu sem a história do meu pai, não existe Dudu sem a história do Alain. Eu lembro do dia, a primeira vez que eu e a Alice, a gente estava no chaveco e tal, ia, não ia. Aí eu fui na casa do pastor pela primeira vez, pastor Alain, eu nunca te falei isso. Te falar aqui da frente. Não, mas é coisa boa. É coisa para puxar o saco do sogro. Mas ele sabe que eu não puxo o saco dele, não. Mas eu lembro da primeira vez que eu fui na casa do pastor Alain, uma coisa me transformou. A quantidade de livros que tinha na casa do pastor Alain é uma coisa absurda. Tinha livro em tudo quanto é sala. Tinha livro na sala de televisão, no quarto deles, no quarto das meninas, atrás. Tinha uma estante guardada de livros, e eu acho que foi doado para o Bazarzão, né, pastor? E foi uma das dores do meu coração. Porque aquilo me transformou, de saber que esse homem já passou por tudo aquilo lá. A pessoa que você vai ser daqui 5 anos, depende das pessoas que você se relaciona e os livros que você lê. Se você lê muito a Bíblia, seu caráter, o modo que você vê o mundo, a sua cosmovisão, serão formados a partir desse relacionamento com a história, a literatura, certo? E os seus relacionamentos correntes. Reino de Deus. Essa corrida, irmãos, é corrida mesmo.
precisa de esforço. Eu não sei se alguém aqui já correu, eu já corri em corrida. Gerson ali. Não é, Gerson? No final, você nem sente nada, você vai um passo de cada vez. E é isso sobre esse capítulo de Hebreus, é sobre as provações, né? Como que nós vivemos o reino de Deus nesse mundo caído. E eu querendo te dar uma injeção de motivação do reino, não é motivação de autoajuda, de falar assim que, sim, você foi chamado, Deus vai te usar, que através de você, nessa visão inteiriça do reino de Deus, coisas enormes estão sendo feitas, que você nem imagina. Foi agora em dezembro, eu sou responsável pelo sistema global de registro da Universidade das Nações, e esse sistema é simplesmente um registro dos cursos e das pessoas, dos alunos, dos missionários que fazem parte da Jocum e realizam projetos na Jocum, e são creditados por esses projetos, esses trabalhos, esses cursos formais, e etc. E aí, Saulinho, eu fiquei feliz demais, porque existe um projeto que é parte da Jocum de Lausanne, e é mantido por alunos que vão para esse que chamamos de prático, que é um projeto com os refugiados sudaneses no Egito, e é praticamente um centro profissionalizante, que o pré-requisito é o curso de cosmovisão cristã, e daí você pode se especializar em carpintaria, costura, informática, e são 500 alunos por semestre sendo formados, 500 refugiados por semestre. Eu recebo os certificados deles, porque é emitido pela Jocum de Lausanne, e aqui meu coração ele se alegra, porque nunca que eu imaginaria de onde eu saí, de onde eu vim, de onde meu pai veio, de onde meu tio e minha tia vieram, que eu seria responsável ou parte de uma coisa dessa. É um reino de Deus, um refugiado que recebe esse certificado, ele passou por beabá do cristianismo, ele se converteu, ele está apto a realizar uma profissão no Egito. E você faz parte disso. Essa realidade do reino faz parte da sua vida. Não é privilégio meu e da Alissa, não é privilégio só de quem vai, Éder, é privilégio nosso, da igreja de Cristo. Eu encontro os irmãos da Batista, né, da igreja da minha mãe, e aquilo ali me alegra, porque eles têm essa consciência muito mais do que nós, porque são simples de coração e ora a noite inteira. Tem irmãs, a irmã Solange, tia, ela chega em mim e fala assim, Dudu, teve uma noite que Deus me acordou, né, o que aconteceu com o Marquinho hoje, não sei se vocês sabem, acho que o pastor Alan vai compartilhar, alguém incomodou Deus e essa pessoa levantou e orou. Deus incomodou essa pessoa e essa pessoa se levantou e orou. E essa irmã, ela chega para mim, Dudu, teve um dia que você estava ruim, não teve? Lá, ela fala mais ou menos um mês, ela não lembra muito, fala, estava ruim. Pois é, Deus me incomodou, eu orei a noite inteira por você. Ela sente parte. A realidade do reino de Deus, ela não brinca. E você, missionário, você tem a responsabilidade de envolver as pessoas nessa realidade. Você tem um projeto nas suas mãos que não é seu, é de Deus. A obra não é sua. Você tem que começar a orar e pedir a Deus quem são as pessoas que eu vou apresentar esse projeto. Quem são essas pessoas que vão, eu estiver correndo, sabe aqueles estandes de água, enquanto o maratonista passa, ele pega a água. Quem são essas pessoas que vão que vão se levantar com você lá? Quem são? E você, trabalhador, empresário do dia a dia, você tem a obrigação e responsabilidade de participar dessa corrida, seja qual for a forma. Com tudo que você tem. E aí, irmãos, já estou indo para o final. Nós temos essa dificuldade, né, como eu falei anteriormente, de ver esse círculo, que é uma espiral, né, do reino de Deus acontecendo.
e linkando pessoas. Tem gente que acha que ele está sozinho. Meu amigo, se você estivesse sozinho, você nem estava lá. Você nem está aqui hoje nessa igreja onde você está. Nem estaria aqui. Eu sou eternamente grato a meu tio e minha tia, meu pai e minha mãe. O meu tio e minha tia, eles investiram na minha vida sempre. Sempre. E hoje eu sou fruto de vocês, tia Márcia e tia Helena. Foi nessa igreja que eu aprendi sobre missões profundamente, embora eu já era envolvido com missões na minha igreja. Mas sem a visão do reino do pastor Alain, eu nunca iria largar meu emprego. Mas nunca. Aí eu pergunto até para o pastor Alain, você tem essa visão aspiral do que você é responsável no reino de Deus e quão grandes são as coisas que Deus está fazendo através da sua vida? E você que está entrando nesse reino agora, tenha expectativa. Acorde amanhã com essa perspectiva. A lista é prova, e a gente já vai ver um pouco desse trabalho que está sendo realizado e dessa perspectiva que eu tenho de vida. Né? E uma das surpresas nossa e confirmações do nosso chamado na Suíça foi esse que o Edward compartilhou. Nós não esperávamos mesmo fazer parte da liderança. A gente é um casal de 4 anos lá, vai fazer 4 anos, né, amor? Um bebê naquela base, uma base histórica, foi a primeira base do mundo. Muitas pessoas muito mais capazes para assumir essa liderança juntamente com outros líderes, mas Deus nos escolheu e nos confirmou através disso. Veio o frio na barriga, e vocês são parte disso, irmãos. E a minha pergunta era, como, Deus, que eu vou te servir com tudo que tenho, com o máximo, dia após dia, como minha mãe fala, pegar no chifre do boi, eu chegava em casa desolado, né, da faculdade, o dia inteiro trabalhando, à noite, minha mãe, isso aí, amanhã é outro dia, pega no chifre do boi. Pega no chifre do boi. Não para a corrida, não. Aí eu quero mostrar um pouquinho do que vocês fazem parte. We feel privileged to be part of the great legacy of global missions. We are excited and honored to do our part in the Great Commission. Our desire is to see our Youth with a Mission movement catching even greater waves of young people involved in missions. And this is why we go and keep going again and again. And one thing is very obvious to us. We can't do this without your help. You were part of making this past year possible. We never could have done this alone. Thank you for being part of it. Thank you for sending your loved ones to be with us for a season. Thank you for praying for us and with us. Thank you for giving your time, money, skills, and resources to help us to do our part in the kingdom of God. Bringing the gospel to the ends of the earth. How do you say this thing again? What are we doing? Jesus is relevant to all people, in every culture, in every circumstance. We love learning the daily process of putting the Word of God into action in our lives. As we have intentionally done it this year, biblical principles have become more real to us, creating healthy Christian habits that have transformed us to look more like Jesus. And outreaches play a major role in this process. As we exposed ourselves to new cultures, different people, and uncomfortable situations, we have truly experienced how the gospel is relevant to every culture and people. It really works! This is why we're passionate about discipling and training young people, and some not so young, coming alongside them, going with them, and even sometimes pioneering the way so that the unreached may hear the good news of Jesus. Love you. Back to the transformed lives. The transformation isn't limited to just our lives. It's not only us, students and staff, that have an encounter with the living God.
Not only us that receive the seeds of vision, purpose, calling, or revelation, deeper intimacy with Jesus. At DTS really is a life-changing experience. Say I have a hope, a expectation to fulfill that, to change the world. Significantly impacted my life. I know that every person in this DTS and even in this community holds a piece of the heaven that I experience here. God has the power to turn one small leap of faith, one small one-word yes, into the biggest, most powerful, life-changing chapter of our lives. So that is DTS for me. Not only us that grow in our capacity to love, serve, and live like Jesus. Together with you, thousands of lives around the world have been touched, encouraged, championed, prayed over, fed, clothed, and loved. Relationships have been built, stories listened to, brokenness healed, life shaped, and history written. Oh, sweet. Whoo! For 2019! 2019 is a year of celebration. We will celebrate our 50th year anniversary as Youth with the Mission Lausanne. 2018 was an amazing year, however, it was only a build-up for what's coming. Next year will be even greater. Multiplication and growth are just around the corner in our Jubilee year. We have been waiting with expectation for many years for the expansion that is coming in 2019. Invite you to be a part of it. Let's go! Join us in prayer, partner with us through financial giving, and come visit! Like we said at the beginning, we could have not done this year without you, and we don't want to do this alone next year either. We want you and need you to be part of what is to come in 2019. We want you to join us on this journey of following Jesus, to know Him and to make Him known. Glória a Deus. Somos parte disso, gente. Isso é só do ano de 2018. Todas as imagens são feitas por nós. Vocês são parte disso. Vocês acreditam nisso? Vocês são parte disso. E não só uma longe na Suíça, mas uma aqui, ó. Pertinho. Amém. E essa foto é da base. Está escrito lá Golf Hotel, né? Foi quando o Loren chegou lá em 1969, não tinha nada. A Jocum foi estabelecida lá primeiro. E hoje é desse jeito que ela está, rosinha. E, irmãos, esse ano é um ano de muita oração e desafios para mim e para a Alissa, com essa nova missão nossa, com esse novo papel no reino de Deus que a gente está exercendo. E um dos que pesa em nosso ombro, e eu e a Alissa, nós somos os primeiros a investir nisso, seja com tempo, com dinheiro, com oração, com a própria nossa vida, que é a expansão da nossa base. A gente tem um problema gostoso de se ter. Não cabe mais alunos na nossa base. E aquele vermelhinho, o círculo vermelho, é o chalé que eu te mostrei. O azul é onde eu e a Alissa nós moramos. Aqui é uma casa de obreiros, o amarelo. E o verde é o que nós chamamos de casa de hospitalidade. Certo? Esses prédios aqui, logo embaixo do vermelho, são todos os prédios figurativos, eles não existem. Mas Deus nos deu essa terra, toda essa terra aqui, e nós estamos construindo esse ano. Nós recebemos, em média, por ano, 600 alunos. E não cabe mais. Nós vamos encher esses prédios de alunos. Só pelo teu número? Não. Não sei se você conseguiu pegar, porque o vídeo é um pouco rápido, mas ele falou que, fala naquele vídeo, a informação que nós fomos a 75 nações. Imagina quando todos esses prédios estiverem lotados. Quantas nações nós iremos? E essa é a promessa dessa base, irmãos. São palavras que Deus não deu somente a mim, mas vários missionários que lá estão, que as nações irão para lá e de lá as nações sairão. E é lindo de fazer parte disso. Eu vejo esse vídeo, eu quero voltar.
quer acordar cedo, trabalhar 14 horas por dia, como eu faço. Que é assim que Deus me escolheu para ser, e, pelo menos por essa temporada. E faço isso com muita alegria e com muita, 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 muita dependência na sua oração e na sua ajuda. Para encerrar. Por causa da alegria que lhe estava proposta, ou em troca da alegria em algumas versões, suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. O resultado do reino de Deus é uma alegria que não se mede. Não é muita coisa que... Vocês já perceberam isso, mas não é muita coisa que deixa o pastor Alan feliz, não. Mas o reino de Deus, ele para tudo para ouvir. Porque esse é o resultado, esse é o reward, né? O fruto. Jesus foi para a cruz por causa da alegria imensurável que estava proposta. Vamos participar dessa alegria, irmãos. Abaixa a sua cabeça. Alissa, pode fazer uma oração para nós? Senhor, nós somos o teu povo. Somos parte, Senhor, do que o Senhor está fazendo. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito nos convença disso. Me convence, Senhor, como missionária que vai, mas convence a cada um de nós, Senhor, naquilo que a gente faz, a carreira que o Senhor colocou à nossa frente, o seu chamado para nós, Senhor. Seja em qual for a esfera da sociedade, nos ajuda a entender. Eu peço, Senhor, que nessa semana, os meus irmãos e irmãs aqui sejam convencidos disso. Que o Senhor dê a cada um de nós oportunidades, Senhor, de semear a vida na vida de alguém, de compartilhar o nosso testemunho com alguém, Senhor, de trazer alguém à fé. Nos ajuda, Senhor, e injeta mesmo em nós, Senhor, essa esperança de participar, de sermos coparticipantes do seu reino e de seguirmos e nos submetermos ao Rei que é Jesus. Abençoamos, Senhor, cada missionário que é fruto que David, cada pessoa, Senhor, que o Senhor chamou para uma tarefa específica. E nos lembramos, Senhor, das suas promessas, mais uma vez, daqueles que são obedientes ao Senhor. Indo, ficando, investindo, orando, torcendo, Senhor, abençoando. Cada um de nós, Senhor, naquilo que o Senhor manda a gente fazer. Muito obrigada. Abençoamos também, Senhor, quero estender uma oração daqui do Brasil, pela base de Lausanne, nesse projeto, Senhor, nesses sonhos que o Senhor tem dado a nós como liderança lá. Que os nossos olhos, Senhor, possam ver, Senhor, o que o Senhor tem. Nos ajuda a ver com olhos do Espírito, Senhor, e não olhos carnais. E dizer sim aos desafios e aos gigantes que vêm pela frente, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém.